Obrigado, Wesley. Cumprimentar o Wesley também, a nossa querida Maria Helena, uma grande professora, sempre aprendendo muito contigo. Tabata, nossa deputada federal. Tabata, uma parceira da educação, uma defensora de pautas reais mesmo para a educação, porque nós vemos em épocas políticas as pessoas falarem muito de educação, mas porque é quase que um clichê falar de educação, mas atuar realmente pela educação são poucos que defendem propósito realmente e advoga-se pelos interesses das crianças e dos adolescentes. Obrigado, Tabata, pela parceria. Cumprimentar a Cláudia Coxinho, também uma grande parceira nossa lá do Paraná, que tem trabalhado nos apoiando lá na educação do Paraná. João Alegria, da Fundação Roberto Marinho. Obrigado. Paulo Maltes, superintendente nacional do SESI. Agradecer a todo o time do SESI. Eu vi que tinha um pessoal aqui do Paraná, aqui do SESI do Paraná, que é um parceiro. Nós estamos lá pilotando, juntamente com o Hugo. A gente quer fazer o primeiro colégio estadual internacional bilíngue de educação pública, para levar numa região bem carente do estado do Paraná. E dizer para vocês que hoje estou aqui como representante, como vice-presidente do CONSED. Quero falar um pouco um panorama da situação nacional do estado do Brasil e também falar um pouco do meu estado, que é o Paraná, que é onde eu estou aqui também. Estou aqui em Terras Paulista, de novo, convidado para falar de educação em Terras Paulista. Eu sinto muito honrado, porque São Paulo é um grande muro para o Paraná, para falar com o resto do Brasil. São Paulo é super gigante. Mas, antes de falar um pouco, quero fazer um contexto do que é o Paraná. O Paraná é um estado com 399 cidades. Nós temos 2.100 escolas. Somos a terceira maior rede de educação estadual do Brasil. Ficamos atrás de São Paulo, que tem mais de 3 milhões de alunos. Minas Gerais tem 1.800.000. O Paraná tem 1 milhão de estudantes. Então, nós somos uma rede grande. E das redes grandes, nós temos bons indicadores educacionais, que é reconhecido nacionalmente. Acho que um pouco por isso do convite, Wesley, do Paraná. Então, Paraná, a Tabata falava aqui, a Maria Helena falava sobre alfabetização. Eu tive a grata surpresa de receber há poucas semanas que o Paraná chegou ao índice de alfabetização de 80% das crianças. E isso é um trabalho sério. A gente, quando assumiu, tínhamos 60%, crescemos 20%. É um trabalho muito focado em resultado, como a Tabata colocou. Eu enfrento isso com nossos secretários municipais, apoiamos e aí cobramos. E o Paraná chegou nesse resultado que nos dá muita alegria e muita honra. Mas quero falar com vocês sobre o cenário nacional, porque, como a Tabata falou, como que eu vou falar de IA se eu não tenho nem conectividade nas escolas? Então, é um desafio. E a Tabata, talvez, lá, Tabata, na pandemia, eu não era secretário, mas você ajudou a liderar uma lei de conectividade no período da pandemia, e essa lei serviu para levar conectividade em muitas escolas do país e levar também equipamentos hardware. Esse é o cenário do nosso país hoje. Aqui nós temos 3 mapas brasileiros de como está o índice de conectividade pelo estado. Nós avançamos, chegamos aí de 21,82 para 94% das escolas com internet. Nós temos desafios sempre, vai ser um desafio a região norte, porque por toda a questão de logística que vocês acompanham e conhecem, então são os estados que hoje enfrentam o maior desafio. Aí, quando você vê por região, você começa a ter um cenário do país, como que está a série histórica do indicador de escolas conectadas reais. Então, 69% das escolas conectadas em 2025 é um grande avanço. Eu lidero um GT de tecnologia dentro do CONSED e a gente conseguiu realmente avançar e conseguimos avançar em todas as regiões. Se vocês observarem aqui o nosso gráfico, vocês conseguem observar que essa visão é geral. Então, é um trabalho que tem sido feito, é um olhar que se tem que se ter para investimento à tecnologia. Normalmente, a educação pública ela fica sempre segregada ou deixada para trás, e sempre que chega para a educação pública é depois de uma década. Então, a gente tem trabalhado para levar uma conectividade, sistema de gestão escolar, a parte de competências digitais para dentro das escolas públicas. Tem feito isso em parceria com o terceiro setor, Instituto Natura, Fundação Lema, a Mega Edu, o CIEB. Então, são alguns parceiros, a Fundação Telefônica, que tem me apoiado no GT de Tecnologia,
para a gente poder avançar e levar cada vez mais essa educação para todos. Esses dados que eu estou compartilhando com vocês estão vendo ali embaixo, é do próprio MEC, do Ministério da Educação, então é um dado que é público e transparente para todos, para toda a população brasileira. E aí eu quero falar um pouco do meu estado. Tá? No estado, o estado do Paraná, a gente olha muito para a tecnologia como um auxiliar, uma ferramenta de apoio. Ficou muito bom falar depois do Andrés e da Maria Helena, porque eu falei, opa, o Paraná a gente está caminhando meio para esse cenário, para esse lado que é um apoio. Então, eu quero falar da Redação Paraná, que é uma plataforma que eu tenho muito orgulho de falar, porque essa plataforma ela foi desenvolvida por professores da Rede Estadual do Paraná, professores de sala de aula, professores concursados. Eles desenvolveram uma plataforma para corrigir redação, para auxiliar o professor de português. Você pensa um professor de português, ele tem no mínimo, a vida mais fácil dele é ter 6 turmas. Nessas 6 turmas, se você multiplica aí por 30 alunos, em média, por sala, serão 360 alunos. Para você aplicar a redação e corrigir essa redação, esse professor não vai ter vida. Ou ele vai ser um professor solitário na vida dele, não vai ter amigos, não vai ter família, porque ele vai viver só para corrigir. Então, nós desenvolvemos essa plataforma que amplia a produção textual, dá o feedback, que é muito disso, sem tirar o protagonismo do professor e do estudante. Então, a gente começou ela criada em 21, no meio da pandemia, desenvolvemos ela dentro da Secretaria de Estado da Educação. Primeiro, ela foi muito só produção textual, para o aluno produzir e corrigir a parte gramatical, concordância, ela era muito nesse nível, ela não tinha IA, e nós conseguimos, eu acho que desconfigurou meu texto. Vamos aqui. Então, a gente conseguiu avançar com ela, e agora, nós temos em 2025, agora há pouco, e a gente conseguiu evoluir, corrigindo ela com texto dissertativo, colocamos as competências, uma matriz do próprio Enem dentro dela, e toda ela mediada com IA. E o que eu quero dizer com isso? Dizer que a IA ela tem que estar para apoiar o trabalho do professor, como uma ferramenta facilitadora, mas não substituir o professor. Por toda a criatividade, a crítica do professor, ela é fundamental para a gente ter uma qualidade melhor de ensino. E a gente tem avançado em relação a isso. E agora, no ano de 26, nós estamos incluindo crônica, conto, relato, tudo isso através de rubricas construídas por professores da rede estadual, mas depois ela faz todo o processamento por IA. Então, você cria os prompts e submete os processamentos dentro da nossa IA. E isso tem avançado bastante. Então, aqui o que é a inteligência artificial a favor da aprendizagem. Não vou ler tudo aqui, não vou comentar cada caso, dado o nosso tempo, mas para vocês verem quanto isso beneficia os nossos professores. O banco de propostas de completas de redação, ou seja, eu tenho todas as propostas de redação, a IA ajuda com os feedbacks para os estudantes, ou seja, de forma muito personalizada, para cada estudante, ele tem ali em sua mão, porque se você pensar um professor para ele dar um feedback, uma turma de 36, 40 estudantes, como que ele vai fazer uma orientação personalizada, exclusiva para cada estudante? É impossível. É só quem teve em sala de aula sabe que é fácil falar, mas que a prática é muito diferente. Então, aqui a IA vem a favorecer o trabalho do professor. E essa ferramenta ela é muito fácil de manuseio, é algo que eu brigo muito com o meu time lá na secretaria. O professor não pode dar mais que 3 cliques. Se tiver que clicar aqui e abrir outra página, o professor abandona, porque fica muito complexo para ele operar. Então, aqui, a gente tem avançado. Aqui já são alguns resultados que nós temos alcançado com o uso dessa plataforma. Então, a gente tem fortalecido, produzido muita redação. Com isso, aumentou significativamente a produção de texto dos estudantes. A gente pede uma redação por mês para os estudantes, juntamente com os professores. Então, isso facilitou o trabalho do professor, mas também a produção dos próprios estudantes. E, eu queria pedir, se eu pudesse colocar o depoimento dessa professora, a professora Maria José, que é professora de sala de aula, falando espontaneamente,
Pode ver que é um vídeo bem caseiro, não sei se os meninos conseguem colocar lá. Só clicar em cima ali da tela dela ali que já vai sair. Não. Se aqui, enquanto ele coloca, vocês vão vendo o quanto que a gente cresceu em produção de redação no Paraná nos últimos anos. Em 22... Ai, não foi. Enquanto coloca, também já quero pedir desculpa, que eu vou ter que sair, que eu estou olhando para o relógio, olhando o tempo, meu voo começa o embarque 11h45 da manhã, então... E eu tenho que estar no Paraná, que eu tenho um evento com 2.000 professores às 2h da tarde lá no Paraná. Então, vamos... Não é possível. Então, volto para a minha apresentação. Continuando falando, a gente tem investido muito na formação dos professores, mas uma formação continuada de verdade. A Cláudia acompanhou a formação que a gente fez com os diretores, que é diretor para diretor, professor para professor. Não adianta eu criar uma plataforma e deixar lá cursos gravados, o professor acessa lá e se forme. Não vai acontecer. Lamento muito, desculpa falar isso, mas não acontece, na verdade. Então, se puder voltar minha apresentação aqui, no meu retorno, eu agradeço. Não vai acontecer. Eu acabei de voltar do Canadá, onde a gente mandou 351 professores para conhecer o currículo do Canadá. Para dizer, olha, o Canadá tem 5 a 7 componentes curriculares obrigatórios no currículo, enquanto o Brasil tem 12 no ensino médio, que é obrigado o estudante a fazer. 5 lá no Canadá, e no Brasil nós temos 12 obrigatórios. Tudo isso quer dizer o quê? Quer ensinar tudo e não se aprende nada. Então, esse é um grande desafio. Na reforma do ensino médio, conversei bastante com a deputada Tabata, porque a gente tinha uma preocupação, inclusive, de inviabilizar o EPT. Vai lá. Só dá um clique aí. Não foi. Vai, deixa. Obrigado. Pode deixar. Se voltar a minha apresentação, eu já agradeço. Aí, esse é um grande desafio. É a formação continuada dos professores. O que a gente faz no Paraná? A gente busca na nossa rede, eu tenho 62 mil professores. Quem são os professores que têm essas habilidades mais afloradas, Wesley? E eu seleciono esses professores para ser os nossos formadores. Eles recebem um grupo de professores abaixo deles, eu tiro uma carga horária e vou trabalhando com a formação. Eu acho que não voltou a minha apresentação. Mas o que a gente vem trabalhando em relação à rede estadual do Paraná também? É o ensino da matemática. A Maria Helena trouxe um dado que no último SAEB do ensino médio, nós temos no Brasil somente 6% dos adolescentes concluindo o ensino médio com um nível adequado de aprendizagem matemática. É um dado muito ruim. No Paraná, não é diferente. O Paraná, a gente também tinha 6%. Agora, de 25%, a gente recebeu a avaliação do CAED, a gente saiu dos 6% e subimos já para 13%. É um número pequeno? Mas a gente já dobrou o índice. Então, de nível adequado de estudante aprendendo matemática ao final do ensino médio. E a gente trouxe isso com o uso de IA. O Khan Amigo, dentro da Khan Academy, que muitos de vocês devem conhecer aqui, a gente usa a IA para ajudar o aluno a aprender a matemática, mas não para ele fazer consulta, mas para ele formar o raciocínio de como processa aquele conhecimento. E esse ano, no Paraná, juntamente com o pessoal, com o Instituto Canoas, a gente vai focar muito em matemática. O Instituto Reúna, e com a ferramenta de IA. Todos os nossos alunos do 9º ano usam a IA para aprender matemática. O que significa isso, secretário Rony? É eu mostrar para o estudante várias explicações de matemática com vários caminhos que chegam ao mesmo resultado. Por que acontece hoje na sala de aula? O professor dá uma explicação, um caminho para você resolver aquela equação, aquele exercício de fração. Mas só que cada um de nós é único e temos uma forma de aprender. E a sala tem 30 alunos. Se eu dividir por 3 grupos, eu vou contemplar 1/3 da sala só com essa explicação. E eu uso a IA aqui para trazer vários meios de explicação ao estudante, aquilo que chega mais perto e deixa mais próximo da sua forma de aprender. Então, hoje nós usamos IA com matemática e a gente vem construindo junto.
de forma... O aluno recebe a informação, o aluno ativo ele realiza essa ação de forma explícita, e o aluno que ele produz e gera algo novo. Ou seja, passa a ser construtivo, interativo. O aluno é protagonista, juntamente com o seu professor. Ele não recebe só o resultado pronto, que é o uso incorreto de IA. Porque aí não vai gerar memória, não vai gerar conhecimento, não vai gerar criatividade. E na Secretaria de Estado da Educação, a gente foi pioneiro, fora dos Estados Unidos, o uso do Khan Amigo. A gente testa essa ferramenta, tem usado ela em uma série inteira do 9º ano e implementa ela primeira vez em larga escala. Hoje são 120 mil alunos usando IA na rede estadual do Paraná para aprender matemática. E desses 120 mil alunos, 103 mil são ativados, são mais de 5 milhões e 500 interativos. E aqui um outro assunto que a gente falou de saúde mental, a Maria Helena, a própria a Tabata também comentou, muito desses alunos, dentro com o IA, com o Khan Amigo, ele relata que ele está sofrendo bullying, que ele está depressivo, e a gente consegue chegar com nossos assistentes sociais, psicólogo, a equipe da escola, para fazer a mediação, porque ele confia no Khan Amigo, para ele relatar que ele está sofrendo abuso em casa, de violência sexual dentro de casa, e a gente tem usado essa ferramenta também para proteger os nossos adolescentes. Então, a gente vem avançando ano a ano em relação às habilidades que os alunos desenvolvem, porque o principal para nós é as habilidades. Os alunos têm avançado e ganhado mais habilidades em educação. Nós saímos de 3,1 milhões de habilidades adquiridas por todos esses estudantes para 5,8 milhões. Então, uma média que era 24 habilidades que os alunos adquiriam ao longo do ano, em 25 foram para 52 habilidades. Isso média por aluno. Então, para nós é uma grande conquista. Só para vocês terem ideia, nós crescemos, é uma matriz, uma prova Paraná Mais que nós fazemos, que é a mesma matriz do SAEB, nós crescemos 13 pontos na rede estadual do Paraná no 9º ano. Para quem acompanha essas avaliações de larga escala, sabe que crescer 13 pontos numa rede estadual grande é um esforço gigante e ela é muito grande para nós. E no ensino médio também foram 12 pontos de crescimento. Se conseguir devolver o resultado do SAEB, não um ano e pouco depois, 1 ano e 3 meses depois, vai ser grande para nós, para a gente poder planejar, porque daí o Estado tem que fazer uma outra avaliação, porque demora muito ver o SAEB. A gente acredita muito que no Paraná a gente vai romper a barreira dos 5 no ensino médio do IDEB, que não é muito, numa escala de 10, mas hoje o Brasil tem uma média de 4,4, salvo engano, e nós a gente vai romper essa barreira, o Paraná, se Deus quiser, dos 5 no IDEB do ensino médio, que para nós vai ser muito grande. E aqui mais um pouco de matemática, enfim, eu vou dar uma acelerada, porque meu tempo está acabando, porque eu quero falar de outros assuntos. Então, a gente tem trabalhado o Khan Amigo também com os nossos professores, para os professores planejarem as suas aulas, para eles aplicarem as avaliações que ele tem das suas turmas e, a partir daí, avançar em relação ao aprendizado. O que mudou depois da chegada do IA? Então, foi tudo isso que vocês estão vendo aqui. Uma redução do tempo médio de correção de 15 minutos para 3 minutos. O professor levava 15 minutos para corrigir uma redação, hoje ele leva 3 minutos. No Khan Amigo, aprendizagem personalizada, suporte em tempo real, que é o grande desafio, você dá a explicação personalizada. O aluno conversa diretamente com a IA, mas não para buscar respostas prontas, mas para gerar reflexões, para ele formular o seu conhecimento. E também jogos com os estudantes, que o aluno do IA, ele é nativo, como a Maria Helena colocou aqui também, da tecnologia, então a gente traz muito isso. E a gente também ensina programação. A gente, no Paraná, a gente traz o pensamento lógico, crítico criativo, aprimoramento da comunicação, letramento digital, cidadania digital. Nós fomos o primeiro estado a colocar a competência de computação digital no currículo. Então, nós já temos no currículo. E o Paraná já cumpre todas os 5, fugiu a palavra, mas as 5 obrigações que um estado tem que cumprir para ter acesso ao VAR.
E por isso que o Paraná é o estado que mais recebe VAR do Brasil. E esse ano nós vamos receber 620 milhões de reais por indicadores educacionais, que é um pouco que a Tabata está falando aqui do Plano Nacional de Educação, é ter responsabilidade com indicadores. E quando a gente traz responsabilidade, a gente traz também recurso financeiro. O Paraná é o estado que mais recebe recurso. São 7 estados somente que recebem, o Paraná é o que mais recebe. O segundo é Goiás, com 330 milhões de reais. Então, o Paraná é quase 50% maior que Goiás. Então, para nós é muito orgulho de receber todo esse recurso para investir de novo em educação. E programação é isso. A gente trouxe... Eu não tenho professores com qualificação para dar aula de programação. A gente buscou em uma plataforma educacional de programação, e a gente desenvolveu, junto com os professores, junto com a plataforma, um currículo onde o professor se empodera, juntamente com o professor a gente traz também a formação continuada do professor, e a gente coloca um assistente de IA para tirar dúvida dos estudantes. E onde também ajuda o professor a produzir suas avaliações, como a Maria Helena também falou aqui. Com isso, nós temos aí 471 mil alunos aprendendo programação, foram 82 mil projetos desenvolvidos pelos estudantes, 5 milhões de exercícios realizados, e o Paraná começa também o uso de IA para ensinar inteligência artificial em curso técnico. Somos um estado, a Tabata sabe quanto que eu acredito no ensino técnico na rede estadual, no ensino público, e a gente colocou esse ano o ensino de IA como ensino técnico, uma parceria com o Sistema S e aqui no específico com o SENAC. A gente tem 764 estudantes aprendendo inteligência artificial de forma de ensino técnico, de forma muito, com a linguagem muito crítica, que a gente trabalha ali o cyberbullying, segurança digital, que não é só ele usar IA, criar prompts, como o João Alegria falou aqui, mas ele também ter toda uma consciência crítica de aprendizagem. E são esses conteúdos que o aluno vai aprender nas aulas de IA, e esse é o impacto que a gente vem trabalhando com eles, como eles usarem IA para criar toda a parte de programação, que hoje a programação evoluiu, não é só mais criar código, a IA cria isso, e agora ele passa a gerar bons prompts, e bons prompts também de correção de códigos, de blocos de códigos que foram criados. Então, quando a tecnologia e a educação caminham juntos, a aprendizagem chega mais longe. Eu acredito muito na tecnologia como uma ferramenta de auxílio do trabalho do professor, não para substituir. Na pandemia, isso a gente teve a resposta muito clara, que os nossos adolescentes são consumidores de redes sociais e consumidores de jogos. Eles não são protagonistas no uso de tecnologia. Então, isso a gente teve muito na pandemia, porque o aluno não sabia baixar um arquivo, não sabia fazer um upload de arquivo, não sabia transformar um arquivo de Word para PDF. Ele era apenas consumidor de redes sociais, jogos, e a gente passou, com isso a gente conseguiu transformar e trazer muita tecnologia para os estudantes. Quero agradecer mais uma vez a vocês pelo convite. Acredito muito nessa parceria, Sistema S, Educação Pública, no Paraná, com o Senai, a gente tem, acho que a maior parceria do Brasil. Temos aí 12 mil estudantes da rede estadual do Paraná aprendendo e fazendo ensino técnico, graças também à lei, Tabata, que você ajudou a aprovar do novo ensino médio, que oportunizou a gente manter a oferta do EPT. E o Paraná hoje tem 120 mil alunos fazendo ensino técnico na rede estadual do Paraná. São 39% da rede estadual do Paraná que está aprendendo curso técnico. Não é só um curso técnico banalizado. Eu sempre sou crítico, a Cláudia, que sabe disso, eu sou muito crítico com isso. Não pode ser qualquer curso. Daqui a pouco é curso... não estou desmerecendo que fazer um curso de cabeleireiro, mas eu tenho que pensar mais para o meu estudante de escola pública, porque a escola é o único meio de transformação social. A história da Tabata é uma história muito linda de superação na educação, na vida dela. A minha vida também, eu sou filho de pais analfabetos, e ser secretário de Estado do Paraná, de ser secretário de Estado do Paraná, de uma das maiores redes educacionais, e tudo que eu consegui foi graças à educação pública. Então, eu não quero um curso somente de qualificação, eu quero um curso técnico robusto, eu quero que o meu estudante seja técnico eletricista, que ele seja técnico em desenvolvimento computacional, eu quero que o meu estudante seja técnico em enfermagem, eu quero que o meu estudante seja
técnico em magistério, na parte de profissão docente, profissão na área do magistério, estou citando o Instituto Profissão Docente. Mas dizer para vocês que, assim, eu cuido muito para que a gente tenha um curso de qualidade. Eu quero fazer nesse ano a minha primeira avaliação de larga escala dos meus cursos técnicos, para também saber a qualidade de curso que eu estou entregando para os meus estudantes. Porque quando eu cresço muito a minha base, eu preciso ter qualidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.